meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E a partir de agora, nós vamos iniciar um novo estudo, né? E a gente chama esse conteúdo de a química da vida. Ana, mas o que a gente vai aprender aqui nessas videoaulas? Bora lá! Para a gente começar a falar sobre a química da vida, a gente tem que recordar os níveis de organização biológica, que a gente viu lá no comecinho de biologia. Então, o que a gente viu? Vamos lá? Nós vimos que os seres vivos são formados de átomos, né, que a gente chamou aqui de bolinhas, diferentes tipos de bolinhas. Essas bolinhas, os átomos, eles vão se unir para formar as moléculas, né? Então, átomo se unem formando moléculas. As moléculas se unem formando organelas e as organelas se unem formando células. Vimos também que algumas células, as moléculas se unem formando diretamente célula. Por quê? Nem toda célula tem organela. Então, tem célula que não tem organela, ok? E aí as células se unem formando tecidos e assim por diante. Mas vamos parar aqui, neste momento. Por quê? Porque esses itens aqui vão ser objetos de estudo aí nos 2, 3 meses pela frente de biologia. A aula de hoje, ela vem estudar as principais moléculas que constituem os seres vivos, já que os seres vivos são formados de célula. Nós só vamos entender direitinho a célula se a gente souber as moléculas que compõem a célula. Por isso que é muito importante essas videoaulas de a química da vida. Vamos lá! O que nós vimos lá no começo de biologia? A gente viu que não é fácil definir o que é um ser vivo. Então, em vez dos cientistas ficarem se preocupando em definir o que é um ser vivo, né, os cientistas eles elencaram uma série de propriedades, uma série de características que o ser vivo deve ter para ser considerado ser vivo, né? E nós vimos isso. A primeira propriedade geral do ser vivo é que esse ser vivo é formado por uma ou mais células. A segunda é que é a unidade química. Vocês lembram o que é essa unidade química? Se não lembram, vão recordar agora. Se lembram, vão também recordar de novo. Por quê? Porque nós vamos fazer um pouquinho o inverso. A gente vai, nessa aula de Química da Vida, entender a unidade química, entender os átomos e as moléculas que compõem os seres vivos para depois entender a célula, né? A citologia, ok? Então vamos lá, vamos recordar o que é unidade química. Unidade química significa que todo e qualquer ser vivo é formado por basicamente os mesmos tipos de elementos químicos. Nós temos mais de 90 tipos diferentes de elementos químicos. Mas a gente encontra em todo e qualquer ser vivo basicamente 6 deles, que é o CHOMPs. Então, o que vai ter em todo e qualquer ser vivo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Olha que interessante essa porcentagem, né? Quantidade de presente de elementos químicos nos seres vivos. Vejam que o elemento hidrogênio chega a ocupar 60% de todo o elemento químico do corpo do ser vivo, seguido por oxigênio, 25%, carbono, 12%, nitrogênio, 2,5%, fósforo e enxofre, 0,5%. Então, observe que, basicamente, todo e qualquer ser vivo são formados pelos CHOMPs. Os CHOMPs são átomos, são elementos químicos. Esses átomos vão se unir formando as moléculas. E a gente viu bastante em ecologia que as moléculas elas podem ser inorgânicas ou orgânicas.
ok? A gente viu esses dois tipos. E que o que define uma molécula orgânica de uma forma simples para vocês entenderem agora no primeiro ano do ensino médio, ok? Depois vocês vão aprender mais elaborado lá com o professor de química. Moléculas orgânicas são moléculas ricas em átomos de carbono, além do hidrogênio, né? Mas quando eu tenho cadeias carbônicas, geralmente, eu tenho moléculas orgânicas. E todo e qualquer ser vivo é formado de 4 principais moléculas orgânicas, que são os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, os lipídios, os carboidratos e as proteínas. E agora observe, ó, de 13 a 15% do corpo do ser vivo tem proteína. 1,5 a 3% carboidrato. De 5 a 8% lipídio e ácido nucleico. Nossa, mas Ana, e a água aqui, ó? Então, tem ser vivo como a melancia que 90% do corpo dela é de água. Nós, né, somos mais ou menos 70%. Mas lembrando que a água é uma molécula inorgânica. Então, o ser vivo, ele tem moléculas orgânicas, basicamente essas 4, ok? E moléculas inorgânicas. E a água, e nós temos também os sais minerais, que eles não são considerados moléculas, mas são importantes também. Então, o que nós vamos ver nessas aulas? Nós vamos ver os principais constituintes, né, sejam eles moléculas, né, que compõem os seres vivos. E por que isso é importante? Porque se eu entender que moléculas que formam os seres vivos, eu vou entender do que a célula é composta, porque as moléculas vão se unir para formar célula. Então, se eu não entender que molécula que é, eu não vou entender a célula. Por isso que essa aula é super importante. Espero que vocês tenham recordado, entendido, né, a importância dessa aula. E a gente então continua com as próximas videoaulas falando mais especificamente dos componentes, né, que todos os seres vivos possuem, né, e que esses componentes eles vão se unir de uma certa forma ou de outra para formar as células, que depois vai ser o objeto do nosso estudo.